Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Conversa Fiada da Nação. Hoje aqui com um integrante novo, Christian aqui estreando conosco no Conversa Fiada. Também estamos aqui com Marani, Júnior Borelli e vamos falar aí desse pós-jogo Flamengo e Coritiba, jogo que a gente achou que ia ser muito difícil, mas Flamengo mostrou que ter elenco não é para qualquer um e jogamos aí um jogo muito bom de assistir. Amassamos o Coritiba, mas vamos discutir isso daqui a pouquinho e muito mais. Mas antes, gostaria de pedir a vocês que deem um like, curtam, compartilhem, não deixem de ativar o sininho de notificação com muito prazer. Cadê teu sino, Marani? O sino que não toca. Sininho. O sininho que não toca. Boa. É que é sino de Natal, isso aí, é só em dezembro. Só em dezembro, né? Boa. Christian, primeiramente, obrigado aí por você estar participando conosco, muito bem-vindo e espero que você goste dessa experiência aqui com a gente faz esse programa aqui como um hobby, como uma cachaça que a gente adora falar do Flamengo, adora se reunir e prosear aqui, igual a gente proseia nas mesas dos bares, né? Conversa de torcedor mesmo, aqui não é nada técnico e tático, apesar de que se a gente quiser, a gente pode ir para essa discussão, mas o pessoal diz que é melhor não, melhor a gente ir mais raiz. Então, muito bem-vindo e obrigado aí por você ter aceito o convite. Boa. Obrigado, Jean. Obrigado, Júnior. Obrigado, Marani. Marani, a gente já conversa informalmente sobre o Flamengo há muito tempo aí. Eu tenho uma afinidade grande com ele e espero aí agregar muito, né? Tô feliz pra caramba, né? Porque a gente, como você falou ontem, a gente tava com muito medo do jogo. Jogo muito difícil. A gente tem um histórico contra o Curitiba que eu lembro de um 5-0 lá atrás, lá, pelo amor de Deus, e eu só fico lembrando desse jogo. E ontem foi um jogo que me surpreendeu muito, muito mesmo. Então, bora aí pra cima aí. Vamos lá. Boa. Bom, já emenda então, já vamos começar contigo aí para a gente já aquecer os motores. Já fala um pouquinho sobre o que você viu do jogo. Você já falou que a tua expectativa era que fosse um jogo aí de 6-0, mas conta um pouco mais para a gente aí como é que você viu a partida e o que você espera aí para essa fase que o Flamengo vai ter uma pausa importante aí durante a Copa do Mundo. Legal. Ontem, eu confesso que a hora que eu vi a escalação, eu fiquei com receio. Dois primeiros volantes ali jogando, e o Luiz ou o Samuel ali no meio, ou um 4-2-4, eu fiquei com medo, cara. Tava faltando aquele cara ali no meio ali para passar a bola, e aí fiquei bem apreensivo. Aí o Curitiba começou em cima, parece que o Flamengo não estava encaixando, aí passou um tempo, o nosso jogo melhorou, mas eu tava com receio. O Everton Araújo, eu gosto muito dele, muito mesmo, mas os últimos jogos parece que ele anda errando alguns passes mais fáceis, né? E no começo do jogo ele errou uns 2, 3 ali, numa puxada de contra-ataque, e eu tava com bastante receio. Mas depois o jogo encaixou, me surpreendeu, até falei o Marani, falei com o Jean também agora sobre o Samuel Lino, me surpreendeu o jogo dele. Eu acho que depois que o Jardim entrou, ele tem trazido ele mais para o meio para ele receber a bola e partir para o ataque, e isso tem melhorado o futebol dele. E aí, depois da expulsão do Pedro Rocha, acho que ele ficou com saudade do Mengão, né? Só pode. Nós não, né? Não, nenhuma. Cara, eu acho que ele fez 1 ou 2 jogos bons pelo Flamengo, né? Nossa. Ontem a gente tava vendo, eu e meu filho, a gente ficou lembrando, cara, qual foi o jogo bom que o Pedro Rocha fez contra o Flamengo? Acho que foi 1 ou 2 jogos só. Mas o que aconteceu? Depois a gente encaixou, poderia ter feito vários gols, né? Muitas chances, a gente, literalmente, como você falou, a gente amassou o Curitiba. No começo do segundo tempo eu fiquei um pouco apreensivo, porque 1-0, né? E eles tiveram ali 1 ou 2 chances, eu falei, cara, só o que me falta é a gente tomar um golzinho aí. Mas deu tudo certo. Aí o Ortiz saiu do jogo. O nosso menino da base, o João, é um menino muito bom na base, mas ele não tem encaixado bem no time titular, né? O Felipe Luiz levou ele várias vezes, e é engraçado, eu já vi vários jogos da base. Ele é capitão da base, se eu não me engano, acho que foi capitão da final da Libertadores, não foi? Isso? Não, era o outro que foi embora. O Iago. Iago. Isso, perdão, é isso mesmo.
Mas e ontem eu acho que ele fez uma partida mais segura, né? Acho que ontem ele foi bem, o jogo favoreceu. De repente, isso pode ser muito bom para ele no futuro, né? Preocupação do Léo Ortiz, não sei o que deu, mas ele se deu alguma lesão, se alguém falou alguma coisa. Pela Lesão na informação que a posterior. gente viu aqui, lesão posterior, Posterior? grau 1. Tá Aparentemente é boa, grau boa. 1, mais ou menos aí uns 15 dias de Isso. recuperação. Coitado, vai passar as férias em Vai tratamento. passar sério esse departamento. Mas eu fico feliz, né? Fiquei feliz com o jogo, fiquei feliz com o resultado. E o Pedro, cara, o Pedro tem muito recurso, né? É impressionante, né, cara? É impressionante o tanto de recurso. E como ele tem saído bem da área também para fazer abrir a jogada, para abrir o espaço para os jogadores ali, para os pontas, eu achei muito bom. Fiquei muito feliz com o resultado do jogo mesmo, cara. Ontem me surpreendeu. 3-0 ali poderia ter sido mais. Boa. O Júnior, a gente falava ontem, né, no pré-jogo sobre escalar o Samuel Lino ali como um meia, né? Então, obrigado, cravei para vocês que isso ia acontecer. Vocês gostaram da minha proposta lá de escalação. É um pouco de característica, né? É um cara que ele serve muito, ele é garçom, ele é um dos líderes de assistência do elenco, então acho que o isso eu gosto muito do Leonardo Jardim. O pessoal chama às vezes de pardal, mas ele consegue potencializar algumas virtudes que alguns jogadores têm, e isso é muito legal. Ele conseguiu fazer isso com o Lino, né? Então o Lino, você viu que ele transitou o tempo todo ali, jogava na esquerda, jogava à direita, e além de ter conseguido dar assistências, ainda fez gols, né? Mas você esperava, Júnior, que ele ia jogar tão bem quanto jogou ontem, que o cara que nunca consegue fazer gol fez 2 ontem? Fala um pouco aí sobre as tuas expectativas, ou expectativas não, a tua análise aí do jogo, pós-jogo, o que você achou dessa escalação e de como que o nosso querido Jardim armou o time? Bom dia, Jean. Bom dia, Christian. Seja bem-vindo. Bom dia, Marani, sem pescoço. Olha como ele fica bem sem pescoço, né? É demais, né? Show demais. O que Ô, Jean, outros têm a mais, né? Jean, O tempo todo essa brincadeirinha de quinta série aí não esquenta Eu não, viu, vi, eu, Cris? eu vi, eu vi, a do pescoço eu vi essa aí. Ontem eu vi bastante isso aí. O pescoço de ô, ET. Jean, eu quero saber até quando nós vamos ficar supervalorizando os adversários. Ó, rapaz, ontem o Jardim, mão de tesoura, montou o time em cima daquilo que a gente vinha, né? Que a gente conversou, aquilo que você também já tinha esquematizado, Jean. Acho que você deve ter conversado com ele antes, ou ter dado um pitacozinho. Mas, cara, veja bem, o time postadinho, a gente não fez força. Nós jogamos Verdade. tranquilo, tá? Ah, mas o time do Curitiba teve uma expulsão. Eu estou falando antes da expulsão. A gente já estava Verdade. com o jogo na mão, né? Com a transição legal, com a armação muito boa. É mais uma opção que a gente tem, que a gente já percebeu que dá para a gente usar, né? Até porque a gente abre espaço para trazer mais alguém pelos lados, se precisar, que a gente pode aproveitar, né, o Lino pelo meio, não é? Então, assim, foi uma grata surpresa, porque assim, ele puxou a responsabilidade para ele, gostei muito, né? É, e eu acho assim, dá para ver que o Flamengo está criando um cascozinho. Acho que a gente veio com essa questão de um 6-0, porque a gente vê o Curitiba crescendo e dando trabalho, e era o melhor time jogando fora de casa, né? É o time que Uhum. mais conseguiu pontos fora de casa. Mas a gente também estava temeroso pelo último jogo que o Flamengo fez, que a gente não foi legal, né? Com os reservas. Mas cada jogo é um jogo, cada situação é uma situação. A gente tem que começar a acreditar que o Flamengo tem uma casca, tem uma maneira de jogar, tem o mãos de tesoura que eu acho que se ele for comedido, assim, acho que se tiver consciência, ele não vai se arriscar mais, como ele se arriscou contra o Palmeiras, sem necessidade, né? Era Ele muito tem o cedo, time na né, mão. Júnior? Era muito cedo, cara. Eu achei É isso muito aí. cedo, mas dá para perceber que ele tem o time na mão, né? Ele Tem. tem o time na mão. Então, assim, ele consegue fazer do time, ele consegue fazer o time jogar com as variáveis que ele tem. Só não fazer loucura,
Se não fizer loucura, tá ok. Então, acho que, se eu não me engano, foi o Marani que colocou lá. Virou treino. Foi você, Marani, que colocou? Foi. Por quê? Virou treino. Porque não diminui a intensidade. Jogou em cima. Respeitou jogando, respeitou querendo fazer gol, né? E era muito importante esse resultado para a gente. A gente tem que ficar satisfeito mesmo. Agora queremos que o Ortiz recupere, vai tomar 15 dias de cerveja lá na Gávea, lá tratando, né? Porque diz que grau 1, sentado com cerveja em 15 dias já tá bom, não precisa nem tratar, né? Marano sabe Então, bem disso, né, Marano? é, Só que é, as do Marano é de grau 3, 4, 5, porque ele tomou é, muita cerveja, o entendeu? Maran ele está diariamente sendo tratado, né? Não tem problema com ele nisso. E acho que é isso. Agora, não sei o que esperar dessa parada, porque se eu falar em treinamento e falar em excursão com o time faltando 11, eu não consigo entender. Eu não sei que vai, o porquê disso tudo, mas ok, tá valendo, né? Mas pensa comigo, como que você vai fazer com que o seu time entrose, mantenha a pegada, né? A pegada para voltar forte, sem 11 jogadores, eu não consigo entender. Mas ok, o Maranhão pode explicar melhor para a gente sobre isso. E quando a gente pega a sequência do Flamengo, após a pausa da Copa do Mundo, ele já pega a Chape fora de casa, num gramado sintético, e depois já recebe o São Paulo em casa, que aí já começa realmente o segundo turno aí, oficialmente do campeonato, né? E ainda precisamos ver quando é que vai ser reposta aquele jogo do Mirassol, que o Flamengo não teve, né? A gente continua com um jogo a menos, mas é isso. Então, eu acho que talvez esse time que vai treinar aí sem esses 11 ou 10 titulares, ele é o que deve pegar a Chape na volta, imagino eu, mas o Marani pode explicar melhor pra gente. E aí, Marani, e já emendando a pergunta para ti. A gente estava com receio, né, de quem poderia armar o time na hora que a gente estava fazendo a escalação ontem. Aí eu comentei, acho que vai começar um pouco, exigir bastante do Ortiz ali, porque ele tem essa característica de sair jogando, de fazer lançamentos, e a gente com 15 minutos perde o cara. Falou, pô, a Viola foi pro saco. O que que você pensou nessa hora? Como é que foi a tua análise aí até esse momento? Se bem que o Flamengo já estava jogando bem, né? Bom dia. Bom dia, galerinha. Christian, seja bem-vindo. Valeu. Assim, cara, eu tenho meu receio, como o Christian falou sobre esse menino aí, porque ele, acho que umas 3 ou 4 partidas ele fez lambança. Então, ontem, a hora que o Ortiz sentiu, me deu um frio na barriga, que eu falei, porra, ferrou, né? Ah, Mas você a está gente, falando do João Vitor. né? E logo Tá. depois veio a expulsão, e aí eu fiquei mais tranquilo, né? Porque realmente, para mim, esse menino não passa confiança, né? Mas assim, o jogo estava controlado, né? Então realmente não atrapalhou muito, né? Falando um pouquinho da questão da armação aí, realmente ontem a sua ideia foi boa, né? A gente não tinha nem pensado nisso, mas enfim, fez o maior sentido, mesmo porque antes mesmo a gente já tinha conversado que realmente a gente estava carente desse jogador ali no meio, né? E falando ainda sobre o Samuel Lino, ontem ele deu uma declaração falando que deu uma cutucada no Felipe Luiz, né? Falando que se o Leonardo Jardim tivesse lá um ano atrás, ele estava na Copa, né? Então, enfim, Você fala eu que gratidão é um negócio, cara, que ou você tem ou você não tem, né, cara? É impressionante. eu fui de todos aqui, eu fui o que mais cornetei ele aí, desde que ele chegou no Flamengo, realmente muito abaixo, né? E agora, nos últimos jogos aí, realmente tem mostrado uma evolução. Então, vamos dar mérito aí para mãos de tesoura, né? Como diz o Júnior, porque se fosse o Felipe Luiz, então, ainda, você já imagina como ia ser, né? Mas é isso, agora vai ficar lá tratando o Léo Ortiz e o Saul. O Saul falou que não vai tirar férias, viu?
Falou que vai. Também. Falou, Ele já Espera um pouquinho, Marani. Ele tá de férias até hoje. Pois é. não voltou ainda, né? Só acho que ele vai voltar agora, é isso? É. Aí vai ficar os dois tomando cerveja lá. Mas assim, a minha preocupação realmente é a quantidade de gols que a gente ainda continua perdendo, sabe? Isso aí vai fazer diferença em jogos grandes, cara. E eu não sei se é uma fase, eu não sei se é falta de fundamento, imagino que não. Não sei dizer. Mas eu sei que. Característica, né? Mas eu sei que isso aí pode fazer falta, cara. Em jogos mais importantes, jogos mais apertados. É o que vocês falaram, o Flamengo começou bem ontem, achou um gol graças à cagada do goleiro lá. Na realidade, o Lino foi cruzar, né? Mas ele acertou, né? Ele fez o gol. Ô, louco, pé quebrado. Continua criticando, né? Isso que é duro. Não, cara, pior que ele armou para bater, parecia que ele ia bater no lado esquerdo do goleiro, né? Aí ele deu uma cruzadinha, mas foi um belo lance. Mas assim, em linhas gerais. Lance de futsal, Marani. Oi? Lance de futsal. Marani, você não tem jeito. Você larga a mulher, mas não larga o osso. Tem jeito. Você para criticar é uma beleza, viu? Mas assim, em linhas gerais, foi um bom resultado, né? Mesmo porque a gente tinha comentado que 0-0 seria legal. E realmente o Flamengo se impôs aí. 3 pontos. E hoje, infelizmente, não adianta nem secar o Palmeiras, né? Porque nem se a gente ligar aqui 100 mil secadores, eu acho que dá certo. 40 milhões de secadores, eu acho que não vai rolar. Mas é isso, cara. Boa. Bom, beleza. Vamos falar agora então dos destaques para a gente poder ir para a parte final do programa. Começar aqui com o Christian. Quais são os seus destaques do jogo, tanto positivos quanto não positivos? Acho que para esse jogo acho que não teve ninguém que jogou muito mal, né? Ou que tenha jogado mal. Então, fique à vontade aí para falar dos seus destaques. Tem um outro jogador que eu quero falar que eu critiquei muito também aqui, não aqui com vocês, mas eu falei muito, foi o Emerson Royal. Acho que ontem ele fez outra partida boa, tá? Ele vem subindo aí de rendimento, tomara que encaixe um pouquinho, que melhore ali o futebol dele. Ontem jogou ontem solto ali, né? Também naquela linha de 4 ali, ele tava jogando de ponta ali. Acho que ontem ele foi bom. O Lino me surpreendeu também, como eu disse. Agora, um jogador que eu gostei muito o ano passado e que esse ano não vem se destacando é o Luiz, cara. Como ele não consegue mais, né? Impressionante, cara. Não sei o que é. Parece que a bola não para no pé dele, não consegue acertar aqueles chutes. Ontem ele deu um chute bom que o goleiro fez uma defesa, mas era uma defesa assim mais que ele saiu para foto do que foi uma super defesa difícil, né? Então, se eu ficasse com um destaque, eu ia falar do Samuel, que me surpreendeu a posição dele. E o Royal achei que fez uma boa partida também. E, e o, e o Luiz, cara, eu não sei o que está acontecendo ali com ele. Era um cara que parece que o Cruzeiro queria ele quando o Leonardo Jardim estava lá, né? Isso. E não tem correspondido. Então, nesse ponto aí. Mas o que eu queria falar, cara, a hora que o Ortiz saiu ontem, eu esqueci isso aí, Marani, que você falou. Cara, me deu até um pânico. Eu falei, como é que a gente vai fazer essa ligação direta aí? Agora lascou, cara. Foi a primeira coisa que eu pensei, ainda vai entrar esse menino aí, agora ferrou tudo. É nesse ponto aí. Boa. Marani, seus destaques. Fala, Marani, agora. Fala, Marani. Quem fez Agora, destaque? quero ver agora. Você falou que ele tava com a camisa da seleção ontem. Agora fala, Marani, vamos ver. Puta, cara, olha, totalmente contra os meus princípios aqui. Tá doendo para falar, cara? O cara não consegue. Cara, você falar que o Lino foi um dos melhores e o Royal também como opção. O Royal, cara, só tem um problema, ele é burro, né? Assim, ele tinha que fazer um curso intensivo de cruzamento com o Jorginho, com o Leandro, entendeu? Cara, tira 15 dias para ficar fazendo cruzamento.
Ou ele simplesmente joga a bola na área. Ele joga e rifa lá. Ah, joga lá, bumba meu boi. Seja o que Deus quiser, né? Mas assim, eu vou dar o braço a torcer aí, eu vou, com dor no coração, vou dar o meu destaque para o Lino e uma menção honrosa aí para o Royal. Nego que vai estar vendo eu falando isso não está acreditando. Mas nós temos que ser coerente, né? Então E pega outro aí, Marani. Pega outro, escolhe outro então. não, cara, é que dá para o Pedro assim também, já. Ah, é. ah, todo mundo sabe, né? Mas assim, de negativo, cara, eu vou muito na linha do Christian aí. Luiz Araújo parece um pavão jogando. Eu não sei se esse cara já comunicou que ele não vai ficar, que a proposta do Atlético Mineiro, eu não sei, não sei. Eu, por mim, já ele é um, faz parte da minha barca, né? Ele é um dos que fazem parte aí. Mas eu concordo também, cara, que o Everton Araújo ontem foi muito mal. Muito abaixo do que ele vinha apresentando, a gente vinha elogiando. Então, assim, então, Luiz Araújo, menção pavorosa ao Emerson. Ao Ah, Everton Araújo, perdão. muito mal, cara, não. Sei que ele veio numa performance inferior ao que ele chegou, no auge que a gente até fizemos Evoluiu, o né? João Paulo mudar de opinião a respeito do Everton Araújo. Eu concordo, que ele tá um pouco mais abaixo, mas não foi mal, cara. Ele jogou bem ontem, bicho. Rodou, mandou no meio de campo ali, não sei. Ele errou para alguns passos, sim, concordo, Você e que deu escolher, uns contra-ataques. foi os dois. Tá, Ponto. boa. Aí você, Júnior. Ó, sem dúvida aí o Lino como melhor em campo, 2 gols, uma assistência, é, muita condução, muita visão, acho que não tem o que discutir, né? É questão dele discutir com o Felipe Luiz, não é com a gente, né? Agora, como oportunidade de melhoria, que eu não vou falar que foi, eu não sei, cara, é difícil. Ontem, eu acho que de uma forma geral o time jogou bem. Inclusive, eu acho que o Luiz Araújo, eu estava olhando depois do jogo, eu peguei uns melhores momentos. Ele estava em quase todos os quadros de melhores momentos com a bola no pé, cara. Não sei, tá complicado. Eu acho ainda assim que como oportunidade de melhoria, eu ia colocar para o nosso lateral. Apesar de vocês ter colocado ele aí como uma melhoria também, mas eu acho que a finalização dele ali, o último quarto de campo dele é horroroso. Acho que ele para ele marcar ele vai bem, mas eu acho que na chegada ali para um cruzamento, para fazer a ultrapassagem, eu acho que ele precisa trocar, tem algum problema técnico. Ele precisa ser revisto na cabeça dele, de algum sistema com falta de conexão, alguma coisa. Então, Isso que eu digo. não é? Então, eu É, acho que é isso. Mas, de forma geral, boa. acho que o time foi bem. Ele vai ter bastante tempo para poder treinar, até porque o Varela está na Copa, então ele vai estar sozinho aí na lateral direita. Ele vai ter bastante tempo para treinar, para cruzar, para testar melhorar essa finalização dele. Os meus destaques são: eu venho criticando bastante ele nos últimos jogos por algumas escolhas que ele tem feito. Inclusive, eu critiquei bastante o Jardim no jogo Olha lá, contra o Palmeiras, mas Jardim, hoje. ele Mas acertou. hoje, esse jogo de ontem, eu tenho que trazer ele como, para mim, ele foi o principal destaque. A forma como ele armou o time, com 10 peças a menos, ele potencializou o Lino aí numa posição que a gente não esperava que ele pudesse render tão bem. Ele já tinha dado alguns traços no jogo contra o Cusco ali, nessa posição. E então, o meu destaque positivo vai pro Lino, ó, pro Jardim, e com uma menção honrosa aí ao Pedro, que, cara, como o Christian comentou, que centroavante, que recurso que esse cara tem, e quão generoso ele tem sido, porque mesmo ele não tendo, em alguns momentos, condição de fazer o gol, ele tem feito passes, e não é qualquer passe, né? Geralmente ele faz de letra as assistências dele, então uma menção honrosa ao Pedro também. E o meu destaque aí, acho que a oportunidade de melhoria vai para o Pulgar, tá? Pulgar, eu acho que entrou discreto, fez o papelzinho dele ali, que já é esperado,
mas já começou a fazer cagada, né? Já deu umas chegadas, já tomou cartão amarelo sem necessidade. Então, assim, eu achei que esse período que ele teve essa lesão por uma cagada que ele fez, que ele teria feito uma reflexão, e aí um autoconhecimento, mas pelo jeito não resolveu muito, não. Eu acho que carece uma conversa do Jardim com ele, porque, cara, se ele continuar assim, ele vai virar a reserva agora do Everton Araújo. Não tem jeito. Ô, Jean, É isso. ficou sabendo que o Pulgar parou de praticar capoeira, né? Porque tinha que pegar muito no birimbau. Agora ele entrou pro Kung Fu. Agora você vai ver a batata assar em campo. Meu Deus. Ai, ai, tá bom. Galera, alguma outra informação adicional para a gente poder fechar o nosso programa aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos lá, vamos encerrar. Já, vamos fazer um programa sobre possíveis saídas, Barca, e depois possíveis contratações? Tá na nossa agenda aqui a nossa pauta. Vamos falar sim de Barcas, de contratações. Eu acho que a gente tem um tema bacana para a gente também abordar, falar sobre a chave da Libertadores, porque teve o sorteio, né? O Flamengo vai jogar aí contra o esqueci o Cruzeiro. nome. O Cruzeiro, né? Cruzeiro. Ninguém branco morre na nos cabeça? devendo. Deu branco. Né? Eu já estou pensando no Tolima lá, cara, na frente e torcer bastante para que o Corinthians tire os Estudiantes da competição, porque eu acho que de todos os times ali, Palmeiras e Estudiantes são os que mais me preocupam aí pelo tipo de jogo que eles fazem. Tem esse novo Corinthians do Diniz aí que tem surpreendido também. Mas é Ele tem isso. surpreendido mesmo. Uma hora ganha, uma hora perde, né? Ele não tá só perdendo, né? Cara, eu vou falar É, isso aí, ele tá só perdendo. como o time do Grêmio é horroroso, hein? Eu assisti o É jogo. horrível. É horrível, é horrível. É horrível. Não, ontem eu vou falar para vocês. Ontem eu comecei Era 1h da tarde. Você combinou com o Ortiz? Hã? Você combinou com o Ortiz? Cara, E tá lesionado no pescoço. Começou a Champions, né? 1h da tarde. Fui parar, que jogo começou 8h30, Bahia, né? Não, Santos e Vitória. Santos e Vitória. Aí você imagina. Ontem foi maratona, né? Foi. Boa. Ó, Jean, sofá, aqui o sofá já tá fundo, velho. Afundou. Vou trocar o lado. Boa. Galera, muito bom o papo de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Christian, aí pela participação. Valeu. Obrigado E vamos você, nessa. gente. Não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar e ativar o sininho de notificação com muito prazer. Valeu, gente. turma. Obrigado. Valeu, turma. Valeu. Um abraço. Valeu.